Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Dominguinhos e Sr. Engenheiro. Muito obrigado. E começo esta intervenção por agradecer a qualidade e celeridade do relatório e julgo que, de facto, o relatório é transparente e ajuda a avaliação e monitorização do PRR, que é, no fundo, a vossa missão e, portanto, desde logo os meus sinceros parabéns pela qualidade do relatório. O segundo aspecto que gostava também de agradecer e lhes dar os parabéns, o relatório foi apresentado na semana passada e, portanto, os senhores disponibilizaram-se logo para vir a esta subcomissão, que é, no fundo, a subcomissão responsável por acompanhar o PRR e, portanto, esta disponibilidade e prontidão merece, obviamente, reconhecimento e, portanto, queria dar esse reconhecimento. Relativamente ao PRR, eu tenho usado muitas vezes, relativamente àquilo que é a posição do PSD, um termo que é inquietude. E acho que nós não podemos ter outra postura que não seja a ter uma certa inquietude. A primeira pergunta nesta inquietude é: desenhado o PRR, nós vamos conseguir executá-lo ou não? É a primeira pergunta. Mas o PRR, e bem, tinha muitos aspectos além da execução puramente física. Uma própria mudança estratégica da economia, a digitalização, questões como a produtividade, uma economia com maior valor acrescentado. E eu devo dizer, isto é um comentário crítico, apesar de constar aqui das vossas recomendações do ponto 12, não sei se isto tem constado com a ênfase devida nos relatórios. Nós estamos excessivamente preocupados na execução e, portanto, a primeira pergunta, o primeiro comentário que eu faço é: obviamente nós estamos preocupados com a execução, temos que estar, isso é o primeiro passo, mas não será o momento de começarmos a fazer a verdadeira pergunta, que é: qual é o nosso objetivo, como é que estamos a medir, que mudanças é que isto está a acontecer a produzir na economia, que mudanças estamos a ter de produtividade, que mudanças de valor acrescentado. E não quero trazer para aqui à memória maus casos, mas todos nós nos recordamos dos fundos e da formação, que eu julgo que ninguém, por princípio, tem qualquer oposição à formação, mas eu julgo que os resultados foram muito maus e, portanto, a nossa verdadeira preocupação deve ser: isto não pode ser a oportunidade perdida para mudarmos o país e, portanto, pergunto se não devia haver um bocadinho mais enfoque nesse aspecto. Voltando à questão do relatório propriamente dito, eu julgo também que se deve elogiar a forma transparente como identificaram e alertaram para situações mais preocupantes. Sem serem alarmistas, elas são transparentes e, caso a caso, podemos ver isso. É evidente que o nível de pagamentos é baixo, particularmente na componente resiliência. Diria que há duas exceções: as famílias e as escolas, mas muito do atraso parece resultar de uma certa ineficiência dos serviços públicos, dos serviços do Estado. E eu vou referir apenas duas ou três frases vossas do relatório e que dizem, por exemplo: é crítico o atraso na transferência das responsabilidades para os municípios na área da saúde. Isto é algo amontante e que, se não efetuarmos, dificilmente conseguimos concretizar. É crítico a ação do Banco de Fomento. E um bom exemplo da ineficiência, talvez, do funcionamento dos serviços públicos, talvez seja a medida C13, que é uma medida para a eficiência energética, eu vou dizer genericamente, de edifícios. A medida, no que refere aos edifícios residenciais dos privados, das famílias, está a correr muitíssimo bem, até no que refere à eficiência energética dos edifícios da administração pública. O ponto de situação é preocupante. Não se está a conseguir concretizar isto. A componente seguinte, a componente C14, relativamente ao hidrogénio, está há um ano à espera do resultado do concurso. Como vocês diziam, e muito bem, considera-se inaceitável que o tempo gasto na análise seja muito superior ao tempo de candidatura. Portanto, há aqui um comentário que eu vos queria fazer e as minhas três principais perguntas incidem sobre isto. Muito deste aspecto, do atraso ou da preocupação que nós temos, resulta da dificuldade dos serviços públicos. E muitas das vossas sugestões
são aparentemente bem, que é reforçar as equipas, colocar equipas dedicadas, agilizar a comunicação entre os vários atores do Estado. Ora bem, mas essas são recomendações que já deviam estar presentes num Estado eficiente, que funciona no dia-a-dia. Sendo elas, não sendo criticáveis, em que medida é que a pura recomendação, que é uma recomendação, eu diria, perdoem uma expressão, quase de bom senso, ela terá alguma capacidade para ser implementada? Claro que me podem dizer, é evidente que os próprios órgãos do Governo também estão muitíssimo preocupados com isto. E este momento onde discutimos isso chama a atenção, coloca pressão, coloca a atenção nisto. E isto pode ajudar. Mas muito disso também requeriria mais recursos humanos, requeriria mais investimento em alguns órgãos do Estado. E vocês próprios dizem que é difícil alterar os orçamentos das unidades intermédias. É difícil recrutar gente porque é uma dificuldade de Portugal. Portanto, a primeira questão tem a ver com isto. Como é que nós, nos organismos do Estado, podemos verdadeiramente implementar estas recomendações que vocês fazem ao longo de páginas e páginas do relatório? Depois, uma segunda pergunta tem a ver com uma preocupação corrente, que são os preços das empreitadas, atrasos e os novos preços. E a determinada altura, eu vou falar de cor, vocês o que referem é que se deviam, em vários sítios, aumentar a dotação de algumas componentes. E, portanto, parece-me evidente, se eu tenho uma empreitada que custa X e agora vai custar 1,3X, é preciso mais 30%, mas a pergunta é onde é que se vai buscar esse dinheiro e como é que se aumenta essa dotação. Ou seja, se eu quero concretizar o objetivo inicial, parece evidente que tem que aumentar, mas a resposta é onde é que se vai buscar essa dotação. Finalmente, até por si ao fim de 7 minutos, para dar um exemplo concreto daquilo que é a ineficiência do Serviço do Estado, eu pareceu-me que vocês terminaram o relatório, a parte inicial, sem a parte B de detalhe, com uma queixa, quase, dizendo que desde 2021 que estão à espera que se concretize o vosso website. Pergunto se aquilo que disse na sua apresentação já foram boas notícias da queixa ter aparecido aqui na última recomendação. Muito obrigado.